Moisés realmente existiu? Sim, a Escritura trata Moisés como um ente histórico real, ou seja, como alguém que nasceu, viveu e morreu. Muito embora alguns críticos e até teólogos liberais tentem negar a historicidade de Moisés, a Escritura parece nos dizer que de fato ele foi um ente histórico real, ou seja, um ser que viveu, que pisou no chão desse planeta. Esses críticos que muitas vezes tentam negar a existência histórica de Moisés, muitas vezes se baseiam no mito de Sargão, ou do nascimento de Sargão. Sargão foi o rei da Cádia, que viveu provavelmente por volta do 23º século antes de Cristo. E esses críticos que negam a existência histórica de Moisés usam o mito do nascimento de Sargão, que possivelmente teria alguma semelhança com o nascimento de Moisés, com Êxodo capítulo 2, para dizer então que a história de Sargão serviu de base para a história de Moisés, que Moisés na verdade não era um ente histórico real, mas que é a representação, né, o mito, para representar ali diversas lideranças que surgiram durante a história no meio do povo de Israel. O problema com essa argumentação é que, embora Sargão tenha vivido no 23º século antes de Cristo, a história que envolve o seu nascimento é muito posterior. Possivelmente ela foi criada no período neo-assírio, no 7º século antes de Cristo, durante o reinado de Sargão II. Portanto, muito tardiamente para que os eventos de Êxodo tivessem dependência literária sobre esse mito criado no 7º século antes de Cristo. Além disso, a história de Sargão e de Moisés também não são idênticas. Moisés foi escondido porque queriam matá-lo. Sargão foi escondido porque era ilegítimo. Além disso, a história de Sargão omite diversos detalhes sobre quem foram seus pais, quem foi a sua mãe, diferentemente da história de Moisés, onde nós vemos que, apesar de Êxodo capítulo 2 manter um certo anonimato sobre os pais de Moisés, nós vemos que na sequência dos eventos é revelado quem são os seus pais, quem são seus irmãos, a sua família, quem cuidou dele. Então, detalhes estes que estão ausentes da história de Sargão. Portanto, esse argumento de que a história do Êxodo teve dependência da história de Sargão é completamente irrefutável e carece de argumentações sólidas para se embasar. Portanto, nós não vemos nenhum problema em afirmar que Moisés existiu como um ente histórico real, ou seja, ele viveu mesmo, né, nesse planeta e foi alguém levantado por Deus para tirar o povo de Israel do cativeiro do Egito.